Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Este programa faz parte do nosso projeto Águas de Todos, que foi criado com a intenção de colocar à disposição de quem interessar tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. O objetivo do nosso programa, deste programa Gestão da Água no Osso, é exatamente resgatar a história da gestão de recursos hídricos no país, tá? Que já lá se vão 30 anos, e através das histórias e das histórias que os nossos convidados sempre contam. E também, por que chama no osso? Né? Para valorizar, por um lado, a história e, por outro, a praticidade, né? Valorizar as pessoas, os amigos, que trabalharam e ainda trabalham na gestão de recursos hídricos do Brasil de forma muito concreta. No episódio de hoje, nós vamos continuar a conversar com a Aparecida Vargas. Aparecida, seja muito bem-vinda novamente ao Gestão da Água no Osso. E como alguns dos nossos amigos podem estar nos assistindo hoje pela primeira vez, nos ouvindo pela primeira vez, vale a pena você se apresentar novamente, pode ser? Com certeza. Obrigada, Mônica, Painha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É claro que a apresentação nunca sai igual. Vou falar mais ou menos o que. Eu comecei como professora, tá? Professora de biologia. Minha trajetória começou como professora de biologia. E aí eu comecei a trabalhar com resíduos sólidos e fui para Vila Velha. E fui diretora de recursos hídricos, secretária de meio ambiente municipal por alguns períodos, substituindo o secretário, mas fui diretora de recursos hídricos. E através da minha experiência na prefeitura, eu conheci o consórcio Santa Maria Jucu, e foi aonde eu comecei a ter a minha entrada, de fato, na gestão de recursos hídricos. Isso é anterior à Lei 9433, tá? Nós estamos já. Isso, a lei é de 97, isso é anterior, isso eu estou falando de 94, 95, tá? Então, ainda antes, foi justamente como eu falei, a gente, na nossa preparação, que a gente atuou também trabalhando na medida do possível na ajuda da elaboração da 9433, e foi onde eu comecei dentro do consórcio e fui chamada pelo INEA uma vez para poder fazer uma apresentação lá lá em Campos, na foz do Rio Muriaé, e na hora que ele junta com o Paraíba do Sul. E eu fui subindo o rio, sabe? Onde eu conheci, foi quando eu conheci, na época, era a Cataguases Leopoldina, que era a empresa de geração de energia, que hoje é a Energisa, e eles me contrataram para poder ser a consultora deles para trabalhar a gestão. Estava começando isso na época, eles acharam interessante essa questão do consórcio. Nós criamos o consórcio do Pomba, o consórcio do Muriaé, e através desses consórcios a gente fortaleceu a nova, a nova cara do CEIVAP, porque antes a gente já trabalhava, atuava com o CEIVAP, mas era o grupo dos nove, o CEIVAP, o grupo dos nove eram 3 representantes de cada estado. Era um poder público, um usuário e uma sociedade civil. Tá? E eu trabalhava como Minas, né, por Minas Gerais, através dessa companhia de energia. E foi quando eu fui galgando e me especializando na área de recursos hídricos. Isso virou uma cachaça. A gente poder estar trabalhando num sistema que é novo, que a gente estava cheio de esperança, cheio de ideias, a gente tentando introduzir esse sistema, e estou na área de gestão e com o setor hidrelétrico até hoje. E Essa vendo que história, assim, duas vertentes, né? Porque são duas vertentes que, apesar de eu saber lidar bem com elas, elas são muito distintas. Uma coisa é eu trabalhar a gestão pura de recursos hídricos, e outra é eu trabalhar a gestão de recursos hídricos com o olhar do setor hidrelétrico. Tá? Porque aí é com o olhar de usuário, não é a gestão como só por gestão.
tá? E eu aprendi ao longo do tempo a saber trocar esses chapéus, a saber a hora que era para poder estar atuando de uma forma ou de outra, dependendo de onde eu estivesse trabalhando e onde eu estivesse atuando, ou num conselho, ou num comitê de bacia. Sempre consegui separar bem esses chapéus de usuário e de gestor de recursos hídricos. Hoje eu tenho Então, atuado muito mais como usuária. legal. Uhum. De alguma maneira, Aparecida, é exatamente isso que nós vamos explorar aqui, né, nesse episódio, nesse segundo episódio, conversando contigo, é um pouco disso que tu falasse, assim, a Aparecida que tem a história da gestão e a Aparecida que tem a história do setor elétrico na gestão, né? Como tu mesmo disseste, é um pouquinho diferente. Então, deixa eu recuperar aqui um pouco, Aparecida, para os nossos amigos e para nós três também, o que nós tratamos na primeira rodada, né, no primeiro episódio contigo. Nós falamos muito, nós começamos a conversar sobre gestão de recursos hídricos a partir da tua história, como tu citaste, né, com os precursores dos comitês, se é que nós podemos chamar assim, os Uhum. consórcios, né? Nos dedicamos aí a conversar mais detidamente sobre o PCJ, né, em São Paulo, e o Santa Maria de Jucu, que tu citaste agora no Espírito Santo. Também conversamos um pouco sobre aqueles momentos que nós vivemos, né? Nós jurássicos, tu e eu, porque a Mônica não, né? A Mônica assim, Mônica é novinha. Eu tô a fora Mônica, dos dinossauros aí. Isso. nós conversamos sobre os primórdios da 9433, né? Como é que tu enxergava aqueles momentos que antecederam a 9433. Também conversamos sobre, né, o que ela trouxe, o que a legislação trouxe em termos de potencialidade, de dificuldades, né, de implantação. E, por fim, nós terminamos a primeira parte da nossa conversa exatamente te ouvindo, sim, um panorama geral que tu deste sobre o Conselho de Recursos Hídricos, né, o início do Conselho, que foi muito desafiador, né, para quem viveu, e também o início do fórum, de uma outra figura institucional muito estratégica e muito importante, que é o Fórum Nacional de Comitê de Bacia. Muito bem, isso foi, então, o que nós tratamos no episódio anterior. Mônica. Episódio um com É, com a Aparecida. Antes de passar para a minha pergunta, eu quero só comentar que essa coisa de que gestão de recursos hídricos vira uma cachaça já foi falada aqui no nosso programa. Você lembra, pai? lembro sim. Lembro sim. Lembra, né? Eu também concordo com isso. Eu sou completamente viciado assim nessa cachaça. É, né? Nossa, eu lembro direitinho da fala da Viviane, usando exatamente essa frase. Bom, então hoje nós vamos continuar, Aparecida, com você, e a proposta é te deixar bem livre, né? Apresentando apenas temas, né? A gente vai te propor que você fale de alguns temas aqui no nosso episódio, incluindo essa questão que você já trouxe, né? De colocar o chapéu do usuário, né? E como é que é mudar assim esse papel, né, de gestor ou de usuário. Então a gente não quer trazer questões específicas, mas a gente quer deixar que você desenvolva o tema da forma que você achar melhor. A gente vai começar pedindo para você contar para a gente um pouquinho, né? Quais são as suas lembranças, percepções, as suas conclusões, né? O que que você tem a nos dizer sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos? Eu acho que o Conselho, por mais dificuldade que nós tivemos em estar instalando o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele foi um conselho muito mais forte do que ele é hoje, no início dele. E acho que muito por representatividade. Quem eram as pessoas que representavam a instituição. Isso a gente está perdendo também, não é só nos conselhos. A gente está perdendo isso nos comitês também. Nós tínhamos pessoas que eram de nível de diretoria, de presidência, que representavam as instituições dentro, no âmbito do Conselho Nacional e dos comitês de bacia, tá? E eu acho que ao longo do tempo
nós começamos nós mesmos, eu me coloco como parte dessa culpa, eu não sei em que momento, o que foi que aconteceu. A gente começou, talvez porque a gente tinha que estruturar um sistema todo que não existia ainda, né, que a gente estava montando, e eram resoluções do Conselho Nacional que iam estar estabelecendo diretrizes específicas para poder nortear o país inteiro. A gente se perdeu, acho que muito nessa questão de estruturar as diretrizes e esqueceu de estar tratando os temas de fato centrais que a gente deveria estar se debruçando numa gestão de recursos hídricos, como segurança hídrica, como escassez, como mudança climática, como pagamento de serviços ambientais, que ao longo do tempo isso foi ficando menor e hoje até está ganhando um espaço de novo, recuperando, mas foi ficando menor e a gente ficou muito regulatório, tá? Precisamos normatizar sobre cobrança, precisamos normatizar sobre outorga, a gente precisava, lógico. E como é um conselho que você não tem profissionais contratados para exercer as funções, né? Você exerce todas as suas funções e dedica o seu tempo, né? Para poder ainda estar trabalhando e tentando levar. Eu acho que nessa questão a gente ficou um pouco perdido. Uma outra coisa que tem sido uma fala minha muito recorrente, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, eu acho que o conselho ele tem de nascedouro um erro muito grande, tá? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde ele tem que definir essas regras nacionais, onde ele tem que estabelecer as regras gerais para poder nortear a gestão no país, ele é um Conselho Federal de Recursos Hídricos também. Por quê? Porque ele é o conselho que acompanha e que normatiza e que delibera pelos comitês de domínio da União. E a gente não tem essa separação dentro do Conselho Nacional. Que horas que a nossa resolução é nacional, é para o país, que horas ela é para os comitês de rios de domínio da União. A gente não faz essa separação e eu acho que isso tem trazido muito conflito na hora da gente interpretar as resoluções do Conselho Nacional, por a gente não saber que horas que ela é uma resolução nacional, que horas que ela é uma resolução federal. Sabe? Eu acho que faz a falta essa separação dentro do Conselho Nacional. Eu não consigo, eu tenho sido uma fala meio isolada dentro do Conselho, mas por várias vezes a gente vê conflito acontecendo por a gente não saber interpretar, e aí o Conselho ficou muito à mercê de aprovar metodologia de cobrança dos comitês de da União, o que você delegatária de então você entra num dia a dia de, sabe, tipo feijão com arroz que você precisa de ter na gestão e que você acaba não conseguindo exercer o outro papel dele. Se a gente pegar, sabe, a grande maioria, foi feito um trabalho agora pelo Conselho Nacional sobre o levantamento das resoluções, o que tinha que revogar, o que não tinha, o que já estava revogado tacitamente, mas que aí revogou mesmo, como se tivesse uma limpeza. Mas aí é a hora que a gente começa a separar por blocos, a gente vê que além dessas que normatizam, que estruturam o sistema de gestão, a grande maioria é para aprovar a cobrança de comitê, para aprovar a delegatária, para aprovar a renovação de delegatária. Então, você cai num dia a dia que o Conselho acaba perdendo um pouco a função enquanto Conselho Nacional, que eu acho que ele deveria de ter. E aí, onde vem a minha crítica dentro da. É uma crítica, mas é uma crítica que, ao mesmo tempo que eu estou criticando, eu estou elogiando. Quando você não ocupa um espaço, o outro vem e ocupa. E eu tenho uma rixa muito grande com a Agência Nacional de Águas, por ela, às vezes, exercer um papel que não é dela, que é do Conselho Nacional. Que cabe ao Conselho propor as políticas, estabelecer as políticas, e cabe à ANA, enquanto agência de águas, né, do governo, executar as políticas que o Conselho definiu. E por falta nossa dessa organização, muitas das vezes a ANA
é quem faz esse papel e ela normatiza a resolução dela, ou às vezes escreve que essa resolução vale, tem que alterar até que o Conselho discuta esse assunto. Quer dizer, realmente ela não pode ficar parada esperando o Conselho criar excelência novamente. Mas eu brigo muito por esse espaço que o Conselho está perdendo e que a Ana acaba ocupando, e eu falo, espaço que está desocupado, quem é bom vem e ocupa, mas acaba criando conflito na hora que eu estou discutindo isso dentro do Conselho Nacional, porque eu viro e falo, isso não é competência da Ana, isso é competência do Conselho. Em várias questões a gente tem visto essas coisas, e é o que eu falo, não, a crítica não são as pessoas da Ana, muito pelo contrário, porque se não fossem técnicos de excelência como são, eles não estariam ocupando esse espaço que estava vago. Então, eu acho que o Conselho precisa ocupar um espaço que cabe a ele e ele não está ocupando. Cida, deixa eu te interromper e fazer aí comentários muito rápidos sobre esses três pontos que tu alinhaste. Do meu ponto de vista, acredito que para a Mônica também, são absolutamente perfeitos, né? E eu até, Uhum, para não repetir a tua fala, vou usar algumas palavras um pouquinho mais fortes, né? Na verdade, o que ocorreu, dizendo o que tu já disseste de outro jeito, o nosso conselho virou um burocrata, né? Eu me lembro muito, sim, agora, sabe, me lembro das reuniões de participar e agora estou falando e daquele personagem, eu acho que de um programa o que era o bom, não me lembro agora, mas que E carimba, né? o cara crachá, né? Quer dizer, ficou muito burocrata, é isso que tu dissesse. O comitê, sei lá, qualquer comitê federal, então tem que aprovar, e uma discussão interminável por detalhes. Resolução para tudo, claro que tem que regulamentar, tinha que regulamentar, mas resolução para tudo, pesadíssimas, detalhadíssimas, assim. Isso, a outra questão que é um pouco decorrência disso, que tu dissesse, é, nós perdemos a gestão, nós perdemos o tempo da gestão. Não é? Nós ficamos fazendo isso e, por consequência, perdemos o tempo da gestão dentro do Conselho de Recursos Hídricos Nacional. Por fim, o comentário que tu fizesse em relação à Ana é um fato. Né? E não é só na relação órgão gestor e órgão de conselhos políticos de recursos hídricos que socorre o tempo todo, ocorre na área ambiental. Não? Os órgãos ambientais brasileiros, quase todos, mandam mais que as secretarias. Tá? Neste momento, nós estamos vivendo esse problema no Rio Grande do Sul, que não é nesse problema, não está vivendo agora, se vive há tempo. Então, como tu disseste, assim, essas distorções, né, acabaram por fragilizar muito o Conselho. Né? E muitas vezes eu me lembro, a Patrícia Bozon fazia comparações, né, de como é que funcionava o CONAMA Ou e não? como né, qual era a lógica do CONAMA e qual era a lógica aqui. E essa percepção que tu tens assim de que se misturou os papéis do Conselho Nacional, que estabelece regras, né? E regras genéricas, né? Porque as regras nacionais que foram estabelecidas não tem como Amazonas não tem como cumprir a mesma que o Rio Grande do Sul, que o Espírito Santo, né? Porque eram muito detalhadas. Misturou muito com o fato da obrigação do Conselho de estabelecer, aí sim, regras para os comitês de Rio de Domínio da União. E aí virou uma confusão, né? Eu fico imaginando, se Exatamente. para nós é difícil que vivemos isso, eu fico imaginando para as pessoas que estão de Quem fora. está fora? Os advogados que estão, né, chegando no sistema por vários, assim, ler essa confusão toda. Isso se reproduziu nos estados, pelo menos nos que eu conheço, sim, reproduziu no estado. O mesmo problema, ó, essa confusão entre o que, o que Exatamente. o que é nacional, o que é federal, e em termos dos estados também, os estados preenchendo espaços que foram deixados. É, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que Não, vale a pena reforçar aqui na medida que as pessoas que vão nos assistir entenderem isso, refletirem sobre isso, né? Não estão falando mal do conselho, nós estamos dizendo que o conselho o conselho somos nós mesmos. A gente está falando mal da gente.
Não é ele o conselho, nós, conselho, cometemos equívocos que não, eu repito isso o tempo todo. É fundamental que nós tenhamos a coragem e a ousadia de fazer essas reflexões do nosso próprio trabalho, porque senão nós vamos ficar mordendo o rabo, mordendo o rabo, mordendo o rabo, e não vamos a lugar nenhum. Mas, assim, só para fechar esse raciocínio, pai, quando eu falei sobre a questão da representatividade, ao a gente começar a se perder no meio desse caminho, não sei se você se lembra, claro que você vai se lembrar, mas os representantes dos ministérios no conselho eram ministro. Quando não era o ministro, era, no, sabe, no máximo o secretário executivo. Os representantes dos estados eram secretários de estado que representavam os conselhos estaduais no conselho. A gente tinha os presidentes das associações de CNI, sabe, de CNA, eram os presidentes da Abragel, da Abrage. E aí isso foi caindo de escala, porque eles começaram a ver que aquela coisa do time, não dá para eu poder ficar aqui nessa roda viva e não ver as coisas acontecendo. A gente foi perdendo poder com isso. A gente acaba perdendo poder, né? Certamente a gente perde poder ao mudar essa representatividade. E uma outra coisa, quando a Patrícia fala sobre CONAMA e CNRH, acho que já foi uma conversa que vários de nós, já discutimos muito. Por que o CONAMA é tão forte? Por que as resoluções do CONAMA têm força de lei e as do CNRH não têm? Né? Você tem que lutar para poder conseguir fazer valer uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu tenho uma é, ideia, assim, que o que eu acho, é o que eu penso nesse meu tempo de experiência com o CONAMA e CNRH, é que no CONAMA você mexe no bolso do empreendedor, porque você mexe com licenciamento ambiental, você define regras, e que se não sair, se essas regras não estiverem bem estabelecidas, é, ele não consegue instalar o empreendimento dele. No CNRH, a coisa é mais difusa. Por mais que a gente estabeleça regras de outorga e de cobrança, as regras de cobrança, pai, né? Se a gente for pegar as metodologias de cobrança, que a gente trabalhou na primeira, né, do Paraíba do Sul, a gente é parte do resultado disso. A gente sabia que a gente precisava de colocar uma metodologia bem simplificada, com um custo muito baixo, para a gente poder fazer essa cobrança pegar. Mas ela pegou de uma forma que ela ficou insignificante, como ela não mexe, a não ser dos grandes usuários, e aí a gente sabe, mas ela naturalmente não mexe muito no bolso do usuário, ele não fica muito preocupado em, sabe, em gastar o tempo dele em estar melhorando ou estabelecendo algumas outras regras. Só mexe quando está atingindo, e aí eu falo enquanto usuária, porque a gente vê isso acontecendo, quando vê que está atingindo diretamente algum interesse privado, algum interesse público. E agora o interesse público, quando a gente viu no PL 4546, que virou aquela colcha de retalho como 1616, mas que ele tinha uma função que talvez se ele tivesse indo só para essa função, ele não teria apanhado tanto, que era para regulamentar e dar um jeito de arrumar dinheiro para manter as estruturas físicas das barragens que são de domínio da União e que eles hoje não têm dinheiro para poder estar bancando restauração, recuperação, manutenção dessas estruturas físicas. Talvez se ele tivesse sido específico para isso, ele não tivesse criado esse tumulto tão grande como ele criou. Sabe? E aí a gente vê que existe um movimento quando o bolso é atingido. Não. E eu acho que o nosso sistema de gestão, primeiro que as metodologias são, você acaba atingindo uma minoria em termos de espaço mesmo, de especificação de uso da água, porque você só tem, os parâmetros são poucos, você não consegue, a gente não tem capacidade, os órgãos gestores não têm corpo técnico suficiente para que a gente consiga aumentar os parâmetros para se cobrar, porque você tem que fiscalizar esses parâmetros também. E hoje os órgãos gestores não conseguiriam ter corpo e força para isso. Então a gente acaba saindo prejudicado. É quando a gente tentou estabelecer um sistema aos moldes do da França,
Mas se a gente começa a pensar o que é a extensão do país, o que é a extensão do Brasil, o que é a extensão da França, como é o sistema de governo de um, o sistema de governo de outro, uma agência de água na França, né, a gente que teve a oportunidade de conhecer, ela é rica, ela tem dinheiro. E a daqui passa pires para poder conseguir se manter minimamente o custeio dela, porque ela não consegue. Às vezes você tem que aumentar a cobrança por, pelo motivo de conseguir garantir o custeio de uma delegatária. Se você não aumentar a cobrança como você tem um fixado para Rio de Domínio da União, 7,5% do valor para poder manter o custeio dessa delegatária, se você não aumentar, você não consegue custear essa delegatária. Então, olha que situação que a gente fica. E uma delegatária que se perdeu também nessa burocracia, que ela não consegue também sair atrás de outros recursos que a gente sabe que ela teria condição de estar puxando no próprio governo federal, de buscar vários recursos que você tem sabe, de orçamento do governo para trazer para dentro do comitê, e ela fica tão perdida no dia a dia dela para exercer função de secretaria executiva do comitê e de agência de bacia, ela não tem fôlego para poder conseguir ir atrás do que ela deveria estar indo, que é trazer recursos, trazer projetos para a bacia. Ela fica apagando incêndio. É, é. Acabaste de tocar num tema que, né, Mônica, a gente tá na nossa lista aí de convidados, que é o Tácito de Matos, não? Aquele advogado carioca, e ele tem toda uma reflexão sobre isso, de transformar essa operação, né, licitando para o setor privado, enfim, que é uma outra leitura disso que tu disseste, né, das dificuldades operacionais e financeiras de uma delegatária, né, do modelo delegatário, que também vale a pena se explorar isso mais adiante. Mônica, A queres gente chega conversar? numa idade que a gente começa a esquecer nomes, né? Ele esquece, daqui a pouco eu lembro. Mas quem começou com essa discussão nessa questão de licitar e tudo foi o Kelman com um ex-presidente da Light, que eu esqueci o nome dele. Foram os dois juntos, eles fizeram um artigo perfeito sobre isso lá em 2000 e pouquinho, sabe? Lá atrás. Sobre a necessidade de talvez, sabe? E assim, eles pensaram muito à frente. Na época a gente ficou tudo apavorado. Para a gente era uma ofensa. E eles já estavam pensando lá na frente. E hoje a gente vê que eles estavam certos. É. Aquele artigo do Kelman definitivamente era muito à frente do tempo, né? Mas muito correto. Eu tenho convicção de que nós vamos acabar caminhando por aí. É um Mônica, pecado eu esquecer o nome do ex-presidente da Light, mas agora eu não estou lembrando. Às vezes no meio do caminho vem. E ele é uma sumidade também. Eu sempre fui muito, sabe? Eu sempre gostei demais de ouvi-lo, de ver como que ele pensa. Depois acho que ele foi para o conselho de administração da Light e está, acho que na associação com ele. Ele não parou, mas ele é formulador mesmo, sabe? É um cara que e juntou com o Kelman, que a gente conhece também. Quando eles publicaram esse artigo, foi uma revolução. Nós olhamos aquilo e ficamos apavorados. E hoje eu concordo plenamente com isso. é verdade. Mônica, queres explorar ainda um pouquinho esse chapéu que nós estamos conversando com a Aparecida ou trocamos? Está sem som. Está sem som, Mônica. Tá. Só um pouquinho assim que eu gostaria de pontuar assim sobre o que a Aparecida colocou em relação ao Conselho Nacional, né? Quando fala que o Conselho está perdendo representatividade, né? Que existe uma confusão entre o que é federal, o que é nacional, que a agência nacional, vez ou outra, faz um papel que é do Conselho, né? E que o Conselho, digamos assim, está burocrata, né? O que é que eu entendo, né? Eu que não tenho assim, que não lidei tanto com o Conselho Nacional, né? Eu leio como que o Conselho Nacional perdendo força, né? Então a gente tinha antes um Exatamente. conselho
muito mais forte, e hoje a gente tem um conselho com bem menos força em relação ao que era no passado, né? Então, assim, isso para mim é uma questão bastante grave, né? É uma questão que merece uma reflexão. E que bom que a gente está aqui falando sobre isso, né? Porque um dos compromissos aqui do programa é resgatar essas histórias. E eu fiquei pensando aí uma coisa que se vocês quiserem opinar, é assim: vocês têm esse olhar, né? Eu conheço muito pouco do Conselho Nacional. Será que quem está lá hoje no Conselho Nacional, a maioria tem esse mesmo olhar ou não? Né? Será que Não. as pessoas, de repente, as representações estão achando que está tudo muito bom do jeito que está, né? Que está com força, que não se perdeu força. Enfim, eu acho que é interessante a gente estar tocando nesse assunto aqui e é preciso falar desse assunto, né? Em outros âmbitos para que a gente possa oportunizar uma reflexão e talvez trazer uma mudança, né? A essa situação. Fiquei até um pouco triste aqui agora, porque o Conselho Nacional é o Conselho Nacional, né, gente? Assim, a gente que trabalha com gestão da água, a gente quer estar lá, a gente quer ver o que acontece lá, né? Então, isso é um pouco, assim, grave, no meu ponto de vista. Só para você ter uma ideia de que faz sentido o que eu falo sobre estar perdendo espaço e perdendo força, além dos exemplos que eu já dei, o Conselho Nacional, no MMA, que foi, né, no Ministério do Meio Ambiente, que foi desde onde ele estava vinculado, desde o nascedouro dele, ele estava vinculado a uma secretaria. Ele foi Uhum, para o MDR, ficou vinculado a uma secretaria. Ele hoje está vinculado a um departamento, nessa estrutura de governo, com essa medida provisória que ainda não está regulamentada. Ele foi para um departamento. uhum, E o Conselho de Meio Ambiente está vinculado à Secretaria Executiva do Ministério. Então, olha o peso de um e o peso de outro para o olhar de governo. sim, muito diferente. Aí a gente tem uma noção, sabe, do grau de importância. E num departamento que não tem nada a ver com gestão de recursos hídricos, infelizmente. E nós já estamos em junho e a gente não teve nenhuma reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos esse ano. Enquanto isso, as resoluções da ANA estão saindo. Uhum, Nós não tivemos nenhuma reunião. O CONAMA, com toda aquela confusão que teve do CONAMA, né, que foi eu nunca concordei na redução drástica, como foi. Também acho uma loucura um CONAMA, sabe, insustentável, com mais de 100 membros, mas também caiu porque caiu. Eu não concordava, mas o CONAMA já se reuniu. O CNRH não conseguiu se reunir ainda nenhuma vez. uhum, Aliás, a gente não sabe nem onde a gente vai ficar, né? A gente não sabe nem a qual ministério a gente vai estar vinculado. Até agora, vai depender agora da regulamentação dessa medida provisória, do cabo de guerra que está pela. E a briga, se você vê a briga na imprensa, ninguém está brigando por causa do CNRH, estão brigando por causa da Agência Nacional de Águas. uhum. A preocupação do Ministério é manter a ANA. Você não viu uma fala sobre o CNRH, que também está indo para o MIDR. Você não viu uma reclamação. Então, que grau de importância esse conselho hoje tem? Dá para, É uma Mônica, pergunta perturbadora. dá para. Nós vamos ficar aqui até as 11 da noite e vamos tomar, Parei. e vamos tomar café amanhã juntos, porque se começar a trazer exemplo, eu vou trazer um só também, que é lá atrás, não? A Aparecida acabou de trazer um concreto, né, do que está acontecendo no plano federal e em alguns estados. E em alguns estados. A mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Mas eu quero trazer uma história uma das, das últimas reuniões. Eu acho que eu estava na GER, no Espírito Santo, que eu participei do conselho, depois
vim para secretário aqui em Canoas, não participei mais. Então, faz tempo que eu não vejo uma reunião do conselho, não sei exatamente como estão andando. Então, vou contar uma historinha do passado. Uma ministra que aparecia eventualmente numa reunião do conselho, para abrir a reunião do conselho, depois ia embora, e ela dizia algo assustador, assim, ela olhava para a gente, para os conselheiros, e dizia: vocês têm que ter pautas concretas, vocês têm Exatamente. que ter pauta da mudança climática, não ficar discutindo essa crumilhagem aí que vocês discutem. A gente se olhava, mas quem é que preside esse conselho? Somos nós, né? Se Quem a falta é ministra, a própria secretaria executiva, o pessoal deles. quer dizer, se a ministra entendia que, eu acho que não, mas não interessa a minha opinião, se a ministra entendia que a pauta da gestão da água era mudanças climáticas, quem tinha que trazer a pauta era a pauta, nos dar tarefa, não sei o quê, descobrir o que os setores faziam, achavam ou deixavam de achar. Não, não, não. Ela sentava, dizia isso, pegava a bolsa e ia. E ela falou isso porque a Patrícia provocou ela. Porque a Patrícia provocava em todas as reuniões. Começava a reunião, a Patrícia pegava o microfone e ficava: cadê a ministra? Cadê o ministro? Ela perguntava em todas. Porque as reuniões do CONAMA que eu vou, o ministro ou a ministra estão. E aqui nunca está. Aí o dia que a ministra foi, a Patrícia pegou o microfone, transgressora como eu sempre fui também, pegou o microfone e fez a mesma pergunta. E a ministra respondeu isso: o dia que vocês estiverem em pauta, eu passo a atuar mais aqui, e aí vem citando todos os. Mas eu quase que eu levantei e bati palma para ela, porque eu vesti a carapuça bonitinha também. Porque a gente pode também provocar, sabe, pai? Apesar de ser desgastante, todas as vezes que a gente quis incluir pauta, acaba sendo tendo um certo desgaste, porque não adianta, é uma política é, quem define tudo isso é a Secretaria Executiva e está coordenada pelo governo. É verdade, é Né? verdade. Muito bem. Vamos trocar de chapéu, Aparecida? Vamos lá. Então, agora a pergunta para tu nos contar como é representar o setor elétrico na gestão de recursos hídricos. Quais são os conflitos do setor elétrico que tu conhece como a palma da tua mão? Conta para gente um pouquinho. Olha só, acho que o primeiro desafio que eu tive, pai, e aí remontando já lá, né, as frísicas eras, né, foi que eu acabei indo para um setor extremamente, não é machista, masculinizado. Era um setor que praticamente não tinha mulheres, sabe? Praticamente não tinha mulheres. E aí, quando eu entrei, tinha eu, mas não era para trabalhar pro setor, era para trabalhar gestão de água. Não era com o olhar, né, de interesse. Eu não entendia nada do setor elétrico, não entendia nada de regra operativa. Eu fui para poder tentar colocar na cabeça deles que eles tinham que começar e isso eu tenho que agradecer demais aos presidentes da Cataguases Leopoldina e Energisa, que eles me deram esse espaço, eles tiveram essa visão, eles viram que eles precisavam de começar a entender. Eu falava para eles: vocês sempre se sentiram os donos da água. Mudou. A legislação mudou e ou vocês se adequam ou vocês vão ficar de fora. E vocês, por se sentirem os donos, acham que não tem que sentar, negociar, discutir. E isso acaba criando uma animosidade muito grande. Ou a gente muda essa relação, ou não vai ficar bom para o setor. Sabe? E eles, com o tempo, eles foram vendo que eles estavam, de fato, perdendo espaço, porque ainda tinham ainda aquela, sabe, essa herança de que a água é nossa, porque era tudo quem definia, estava sempre tudo dentro do setor hidrelétrico, né? A gestão que existia de água vinha de nós, né? E vinha, primeiro água para gerar energia, e depois, se sobrasse, tinha alguma outra, você fazia uso para alguma outra coisa. Então, eu entrei representando o setor hidrelétrico, pegando esse conflito. E aí o Zé Toninho e o doutor Neiva me deram me deram carta branca e me deram linha, me soltaram e deixaram eu falar em nome da empresa e eu fui ocupando os espaços. Comitê, fui para o Conselho Estadual, para o Conselho Nacional e com essa discussão e tentando mudar
e dentro de casa, tentando, dentro de casa, para o setor como um todo, tentando mudar a cabeça deles em relação a isso, principalmente dentro do Ministério. Dentro do Ministério, então, a resistência era muito grande. Mas isso era lá antes de 2000. Tá? Isso foi mudando. Agora, uns 4, foi antes da pandemia, teve um seminário sobre geração um seminário de PCHs que tem todo ano em Belo Horizonte. Eu estava compondo uma mesa e tinham até mais mulheres do setor, dessa vez, sentadas e trabalhando com o setor hidrelétrico. Mas na mesa só tinha eu de mulher. Eram vários homens, né, e cada um na sua área de especialização, e eu para falar sobre gestão. Aí eu comecei a minha fala ainda falando assim, falei, gente, vocês não têm noção do que é, vocês acham que a Aparecida está aqui, conquistou um espaço, vocês estão muito enganados. Geralmente, na sociedade, o papel da mulher é o papel de ajeitar a casa, arrumar a casa, e o homem é o provedor, o homem é o que sai, é o que bola o projeto, é o que executa, é o que é responsável por essas grandes obras. Se a gente parar e pensar e olhar aqui nessa mesa, quem somos, qual é o nosso papel, o papel de cada um de nós aqui, eu continuo arrumando a casa. Vocês continuam querendo fazer obra, a qualquer coisa, e eu sou aquela que estou lá, sabe, junto da sociedade, tentando ajeitar aqui. Isso é arrumar a casa. Eu continuo uma dona de casa. Não mudou em nada. Então, Legal, legal. por mais que eu ache que eu esteja, né? Eu consegui abrir um espaço, abrir uma. Não abri nada. Eu continuo arrumando casa para vocês. Vocês continuam os que idealizam tudo, sabe? Os que fazem tudo. E eu é que saio ajeitando, acomodando para vocês conseguirem colocar e implementar o que vocês querem, o que vocês sonham, o que vocês idealizam. Então, e aí a gente vê que a gestão é muito isso, pai, sabe? E é onde eu acho que tem uma alma feminina na gestão nesse sentido. É que o que a gente tenta é acomodar, né? Fazer com que as coisas funcionem de uma maneira uníssona. E o setor hidrelétrico ele passou muito aperto para poder conseguir entrar dentro dessa engrenagem, tá? Mas até hoje eu acho que ele ainda tem uma resistência muito grande, mesmo ele tentando, sabe, mudar essa participação. E eu sou testemunha que a gente tem técnicos do Ministério de Minas e Energia que atuam dentro do Conselho Nacional, tá? Pessoas novas. Eu falo, eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Eu e os Novinhos, porque só, sabe, pessoal novo, sabe, menino novo do Ministério de Minas e Energia, da Abragel, do grupo da área de energia, eu falei, gente, só eu que tô velha, eu tô com um monte de gente nova e eu fico feliz que eu vejo que pelo menos tá fluindo, que a gente reclamava muito, né? Que a gente não estava conseguindo repassar isso. Durante um bom tempo éramos só nós, né? Não tinham outras pessoas. Agora já está começando a arejar, está começando a ficar. E precisa de gente jovem vindo e trazendo novidade. E a gente, durante um bom tempo, a gente não tinha sucessor, né? Foi curto. Então, tem essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu acho que incomoda muito, e eu adoro falar, eu encho a boca para poder falar, é que todo mundo reclama do setor hidrelétrico, mas que se não fosse a compensação financeira paga pelo setor hidrelétrico, a gente não ia ter gestão de água. Porque a gente tem o 0,75 que vai para a ANA, que é o orçamento da ANA, uma ANA que bate a ANA de hoje, dos últimos tempos, que não era assim. Uma ANA que eu falo que costuma cuspir no prato que come, porque o orçamento deles é um orçamento do setor hidrelétrico e eles batem no setor hidrelétrico de uma forma que está ficando, sabe, está começando a melhorar, mas teve um período que estava insustentável, muito difícil, a relação estava difícil. Agora já está começando, e engraçado, eu costumo conversar isso com o Vicente Andreu. O Vicente colocava o dedo assim no meu nariz e falava assim: você sabe que eu detesto PCH, você sabe que eu sou contra PCH, mas nunca deixou de sentar, me receber a Abraja, a Bragel, sabe? E de sentar e discutir os assuntos, de trazer o pessoal dele, e sentar, mas sentar e tentar achar um caminho. E, de repente, a gente perdeu isso. Então, eu acho que isso é uma questão
muito complicado. E os próprios órgãos estaduais, que a gente não vê tanta resistência assim, mas a compensação financeira é quem banca os fundos de recursos hídricos hoje. Uma vez eu fiz um levantamento na primeira metodologia, depois eu não peguei isso mais, eu devo até. Está na hora de eu pegar isso de novo. Eu peguei a primeira metodologia de cobrança condominial do CEIVAP, tá? Fiz, o, fiz um levantamento de quanto era a cobrança do CEIVAP, a cobrança dos demais usos, né? Que não é cobrado em lei igual do setor hidrelétrico. E fiz o do que vai para a ANA e o que vai para os estados. Somava toda a arrecadação de indústria, saneamento, irrigação, papapá, papapá, que a gente tinha dos outros usos, a do setor hidrelétrico era o dobro. E como ela é uma cobrança que é por lei, ela é diferenciada, ela não vai para o comitê, mas ela estrutura o sistema de gestão, ela não é reconhecida. Porque como ela não vem para um poder de decisão do comitê, né, como a cobrança dos demais usos vem, mas ela estrutura e mantém a estrutura tanto do Estado quanto da União, e fora do sistema de monitoramento também, que é o recurso da compensação financeira, que, que, que é o orçamento de tudo isso, ela é como se o setor não pagar a briga de que tem que cobrar disso, porque o setor não paga, ele acaba não tendo essa valoração, e aí valorização, então, nem se fala. Sabe? A gente percebe muito isso. Essa é uma das minhas batalhas na defesa do setor. E a gente tem conflito, é claro que conflito de uso sempre tem, mas eu acho que o maior conflito de uso com outro setor, que o setor hidrelétrico tem, é claro que é o irrigante, porque é quem usa uma quantidade expressiva de água, é mais difundido, né? Mais espalhado, tem uma trama maior, então essas águas a montante, elas acabam sendo utilizadas, e a gente teve alguns problemas, sabe, ao longo do caminho, como, por exemplo, eu posso até citar, mas acho que nem precisa. A gente teve uma bacia que a ANA propôs diminuir a outorga de água de uma empresa, de um empreendimento de geração de energia, que já estava outorgado e já estava gerando há 10 anos, para regularizar usos a montante de irrigante que não tinha nenhuma legalidade, não tinha outorga, não tinha nada. Você faz uma construção de milhões e você não tem compensações, sabe? Eu não estou dizendo que não tem que ter. Se a gente está trabalhando que tem que ter todos os usos e está faltando água de alguma forma, vamos sentar e vamos fazer. Mas aquele que está perdendo, aquele que investiu, que essa é uma das nossas falhas também, voltando lá para o nosso Conselho Nacional. Aquele que investiu, que pôs dinheiro, tendo aquela água garantida, aí depois você vem, porque você vai regularizar, para regularizar o outro uso, você precisa de tirar a outorga daquele, você tem que ter alguma medida compensatória para isso. Porque senão você acaba, sabe, você cria uma insegurança jurídica, você afasta empreendedor. Às vezes você pega empreendedores estrangeiros dentro de reuniões, sabe, de diretoria, alguma coisa, e fica assim, eu não sei como é que vocês ainda ficam insistindo em investir no Brasil. O que vocês gastam aqui para poder conseguir colocar um empreendimento funcionando fora do país, vocês fariam isso brincando com muito mais coisa. Para vocês terem uma ideia, e aí são as histórias, né? Hoje você licencia uma termoelétrica em 6 meses. Você não consegue licenciar uma PCH, no mínimo, com 5 anos. No mínimo, mas a média são 10 anos para sair uma licença ambiental de PCH. 10 anos. Tá? E aí eu estou falando só de energia limpa e paramos por aí. Então, você leva 10 anos para poder licenciar. Uma vez o doutor Ney estava no meio de uma reunião e falou assim, para tudo, ele estava com dificuldade com licenciamento. Ele virou para o Marcão, que era esse gerente de meio ambiente, aí vem a história. Falou assim, traz lá o projeto todo de licenciamento ambiental para mim. Traz lá para mim. Aí o Marcão saiu para lá ver com aqueles catatal, aqueles calhamaços, né? Volume em cima de volume que pega.
pede não sei quanto. Ele falou, traz uma balança para mim. Ninguém entendeu, não uma balança, dentro acharam uma balança para ele lá. Eu presenciei isso. Isso era umas 7 da noite já. Ele virou e falou assim: agora, Zé Toninho, busca lá o projeto executivo lá para mim, o projeto de engenharia desse empreendimento. O projeto executivo, que aí na época ainda era tudo no papel, né? Pesou 3,2 kg de papel. O projeto de licenciamento ambiental pesou 16,3 kg. Aí ele virou e falou assim: só por aí eu já falo que tem alguma coisa errada. Porque esse projeto executivo é o que vai me dar segurança se essa barragem vai romper, se não vai romper, o que, que tem, o que, que não tem. O que, que me faz esse outro do lado de cá ter tanto papel? Tem alguma coisa errada no meio do caminho, não é que não tem que preocupar. Mas como isso, gente? Não faz sentido. E é mais ou menos por aí, sabe? É muito complicado, é bem difícil trabalhar e é um setor extremamente organizado. Isso aí a gente não tem nem o que discutir. Para vocês terem uma ideia, tem um relatório, acho que eu guardo com muito carinho, que eu já não estava no CEIVAP mais, mas tem um relatório de revisão de metodologia de cobrança no CEIVAP. Foi até a FIENG que alertou e mandou para mim, pediu para eu ler, e aí isso espalhou e a gente conseguiu até mudar. O relatório fazia uma proposição de nova metodologia de cobrança e colocava a evapotranspiração, que é uma briga enorme minha com a Agência Nacional de Águas, como mais um uso a ser cobrado. E aí, ele, ao longo do texto, ele vira e fala assim: pegamos só os barramentos do setor hidrelétrico para poder fazer a simulação e para ser o primeiro a ser cobrado, porque o do setor hidrelétrico a gente entra no site da ANEEL e a gente tem tudo. E o de saneamento não tem. Então, quer dizer, você paga o preço por ser organizado. Uhum. Esse é Brasil, né? Estamos no Brasil. E eu tenho isso, eu fiz questão de guardar. Isso está escrito, assinado, dentro de um relatório de metodologia de cobrança. Aparecida, muito legal, muito legal. Adorei a ideia dos teus dois chapéus e agora eu sou obrigado a confessar publicamente aqui que a senhora sabe diferenciar mesmo. Com A gente certeza. aprende apanhando, não foi, eu não simplesmente me virei a chavinha, a gente vai apanhando e vai aprendendo. Tá bom. Mônica, contigo, Mônica. Parecida, para finalizar nosso episódio, vou pedir que você fale para a gente um pouquinho de futuro. Para onde que vai, para onde que caminha o Sistema Brasileiro de Gestão da Água? Se a gente não virar essa chave, como a gente veio falando, né, da gente tentar desburocratizar um pouco o conselho, valorizar mais, dar mais peso e mais importância, eu acho que ele caminha para implodir, sabe? Para deixar e talvez ele migrar para uma coisa que para mim não é só gestão e que está tomando um espaço que tem que ter, mas que deveria estar só como mais um capítulo dentro do conselho, mas acabar sendo a segurança hídrica uma coisa muito mais importante do que gestão de água, que eu acho que é muito diferente e hoje ela tem muito mais espaço. Eu acho que a segurança hídrica é um capítulo dentro da gestão de água que traz consequências, mas ela está ganhando um espaço muito grande, tá? Eu não consigo conceber um plano nacional e um plano estadual de segurança hídrica estarem sendo elaborados dentro de um ministério ou dentro de uma secretaria e não estando vinculado aos conselhos de recursos hídricos, sabe? Sendo o conselho que tem que nortear e que tem que definir. O Plano Nacional ele foi elaborado pela Agência Nacional de Águas, sabe? O Ministério puxou isso para poder aparecer dentro aqueles 100 dias de governo, mas ele nem sequer passou pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O novo Plano Nacional de Recursos Hídricos incorpora essa questão de segurança hídrica e tenta puxar, mas ele saiu totalmente isolado, como se fosse uma coisa à parte. E a gente vê isso acontecer em outros estados. Eu sou testemunha em estados que eu sou membro do Conselho Estadual também, a gente vê isso acontecendo. Então, eu acho que é uma temeridade, ao a gente estar perdendo espaço e poder
mesmo que ele não deixe de existir, ele continue lá, igual a gente tá, vai virar um conselho dentro de um departamento, sabe, que não vai ter poder de força e de ser um órgão normatizador e regulador, eu não consigo ver mais. Se a gente continuar como está indo, eu não tenho muita esperança, sinceramente. E é uma luta, né, de quantos anos? Eu fico muito triste de ver isso. E aí isso é política de governo, que faz isso, infelizmente. Muito bom. Aparecida, antes de nós concluirmos, é a Mônica que vai concluir esse episódio, mas antes disso eu quero te conta aí, Aparecida, estávamos nós numa reunião, num evento no estado do Rio de Janeiro, tu e eu. E aí, no final da reunião, o que que nós vamos fazer? O que que aconteceu? Conta aí para todo mundo. Estávamos em volta redonda discutindo metodologia de cobrança, tá? E no estado do Rio de Janeiro e no Paraíba do Sul, a gente sempre teve a grande discussão sobre a transposição, que é a transposição de 2/3 do Paraíba, né, para o Guandu. Você transpõe, você não conseguiria fazer isso nunca, mas você transpõe 2/3 de um rio para um outro rio e ele não volta, né? É todo o mecanismo lá da geração de energia. E aí saímos dessa discussão acalorada dentro de volta, fomos tomar nossa cervejinha e deu a hora do senhor Paim ter que ir para o Rio pegar o voo para voltar para Porto Alegre. E a gente estava discutindo justamente transposição de bacia. Aí o Paim vira e fala assim: eu, não, o que vai acontecer agora é que é a verdadeira de transposição de bacia. Eu tomei a cerveja aqui em Volta Redonda, vou pegar o voo, vou para Porto Alegre e eu vou fazer xixi só em Porto Alegre. Então eu estou pegando da água daqui da cerveja de Itaipava e eu vou levar ela lá para Porto Alegre. Essa é a verdadeira transposição de bacias. E Não é? assim terminavam as nossas reuniões, sabe? Sempre foram. A gente tem muita história para contar, muita, não é pouca, não. Tá bom, tá bom. Mônica, Nossa, que história boa essa! Adorei aí a comparação com a transposição. Realmente, né, uma transposição. Levou a água lá captada em Itaipava lá para Porto Alegre. Não é? E diga-se de passagem, água de ótima qualidade, hein, país? é verdade, é espetacular. Classe um. Aparecida, muito obrigada por essa conversa, pela conversa anterior, tantas histórias, né, tão gostosas de ouvir, né, e ao mesmo tempo tão importantes, né, para o sistema de gestão da água, né. Nossa, eu fico muito feliz, assim, de poder ouvir, né, de você essas histórias e de poder também oportunizar que outras pessoas, né, tenham acesso a essas histórias, né? Porque a gente precisa, né, divulgar, conhecer o que aconteceu, né, nesses anos que a gente já tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, o que aconteceu antes, o que está diferente hoje, porque é assim que a gente avalia, né, como é que as coisas estão caminhando, inclusive propõe e concretiza mudanças para melhorar. Então, muito obrigada, pela sua participação. E nós agradecemos também vocês que nos acompanham. Convidamos que vocês continuem assistindo, divulgando os episódios do Gestão da Água no Osso, para que a gente continue conhecendo essas histórias e histórias e contribuindo para uma gestão da água cada vez mais eficiente, eficaz, uma gestão no osso. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Deixa eu só agradecer, Mônica. Eu acho que só reforçar o que eu já tinha dito no outro episódio. Primeiro, agradecer por vocês terem me convidado, e segundo, parabenizar, sabe, imensamente essa iniciativa de vocês dois. Eu acho que isso serve para poder estar levando, principalmente para pessoas jovens e pessoas que estão com aquilo que você falou, são pessoas que não têm a menor noção de como que a gente chegou no que estamos hoje dentro do sistema de gestão. Então, essa iniciativa de vocês é muito interessante e digna, sabe, de todo o nosso reconhecimento e agradecimento pelo que vocês estão fazendo.
Ah, muito obrigada, muito obrigada. A gente fica muito feliz com isso.